falando, então a gente vai entrar aqui no bloco, né, falando sobre as vitaminas, tá? A gente vai ter dentro desse grupo de vitaminas, né, o que a gente chama de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Então eu dividi elas nesses dois blocos, tá? Eu vou falar de cada uma dessas, né, mais importantes e falar, né, da questão nutricional e avaliação dessas vitaminas. Então, as vitaminas lipossolúveis, né, justamente são moléculas que vão estar em formas semelhantes aos lipídios e vão ter solubilidade, né, aumentada nesses alimentos lipídicos e também solubilidade aumentada em lipídios e reservas lipídicas no nosso organismo, tá? Nada mais são, né, as vitaminas como substâncias que o organismo não tem condições de produzir, por isso a gente precisa ter oferta na dieta alimentar. Elas vão desempenhar diversas funções importantes, apesar de ser micronutrientes, as funções são extremamente importantes no nosso organismo e podem funcionar como aditivos, né? São indispensáveis, né, para esse mecanismo de produção, muitas vezes, de energia, produção de algumas moléculas, e esses aditivos, né, que a gente acabou de falar, né, na aula anterior, que esses aditivos são extremamente importantes para manter a integridade do alimento e também melhorar o estado nutricional. A falta de alguns dessas vitaminas, eles vão causar diversas doenças. E as classificações a partir da sua solubilidade em água ou em lipídios, né? Quando a gente fala que a solubilidade é maior em lipídios, a gente chama de vitaminas lipossolúveis. Quando a solubilidade é maior em componentes hidrossolúveis, né, a gente vai ter, né, mais solubilidade em água. Então, a gente classifica nessas duas. A gente vai falar primeiro das lipossolúveis, como, por exemplo, a vitamina A, tá? A vitamina A, ela vai ter os precursores encontrados, né, na natureza, e no momento que a gente passa pelo nosso metabolismo, né, no nosso organismo, elas são, então, transformadas na fórmula química, que é a vitamina A, que também se chama de retinol, tá? A vitamina A, ela é lipossolúvel, é encontrada de forma livre na natureza, como eu falei, em forma de éster, né, em alimentos de origem animal. E nos alimentos de origem vegetal, ela tem uma provitamina, que são os carotenoides. Então, normalmente, alimentos que têm a cor mais pro amarelinho, né, pro laranjinha, ele contém esses carotenoides. O verdinho também é uma outra classe, né, de carotenoides e são também componentes antioxidantes, ou seja, no momento que tem contato com oxigênio, eles podem sofrer oxidação e ajudar também na proteção do alimento. A gente tem como fonte da vitamina A alimentos de origem vegetal, a gente vai ter, né, no bife do fígado, né, ele tem uma grande quantidade de vitamina A, até porque o fígado é um órgão de acúmulo de vitaminas, então é por isso que ele tem essa grande quantidade de vitaminas ali dentro. O leite, né, de vaca, ele também vai ter uma grande quantidade de vitamina A, e até porque o leite, ele é uma fonte de vitamina A, de retinol, né, que é esse precursor que tem nos alimentos de origem vegetal, justamente para a mãe, né, que é a vaca, para dar para o bezerro. E aí, no momento que a gente se alimenta dessa matéria orgânica, que é o leite de origem de vaca, a gente também pode aumentar essa oferta de vitamina A, de retinol. O óleo de peixe também vai ter uma grande quantidade, não só de vitamina A, mas de outras vitaminas lipossolúveis importantes, né? E derivados do leite também tem uma grande quantidade de vitamina A. Alimentos de origem vegetal, a gente vai ter na cenoura, né, que tem uma grande quantidade quanto crua, lembrando da corzinha, então ela tem uma grande quantidade de carotenoide ali presente.
A manga, mais amarelinha, também é uma grande quantidade de retinol presente ali, o espinafre, couve e manteiga, mamão, tomate, todos esses são componentes, né, que têm os carotenoides presentes, que são esses precursores da vitamina A. Então, esse retinol, que pode ser absorvido, ele vai ter uma estabilidade de 70% a 90%, né, no momento que a gente se alimenta. E a vitamina A pré-formada, né, que vai ter esses carotenoides, são substâncias, né, lipossolúveis que estão presentes em alimentos de origem vegetal. Então, como é que acontece? Né, eu me alimentei da cenoura ou me alimentei do ovo, que é uma outra fonte de vitamina A. A cenoura, por exemplo, que tem um carotenoide, ela pode ter o que a gente chama de beta-caroteno, tá? Esse beta-caroteno, ele vai estar lá dentro da emulsão, ou no ovo, o precursor de vitamina A, ele vai estar em forma de éster de retilina. Vão ser, né, esses alimentos vão ser digeridos e vão ser transportados através de micelas, né, que é o lipídio que faz transporte, a lipoproteína, que faz transporte de lipídios externos, lipídios que vêm de fora, né, para a alimentação. Vão, então, né, ser absorvidos lá no enterócito, vai ter essa hidrólise lá na região do enterócito, que está lá presente nas nossas células intestinais. Então, aqui o beta-caroteno, vocês podem observar que é uma molécula enorme, e no momento que essa molécula é dividida no meio, ela dá o precursor de 2 retinóis. Então, a vitamina A de origem vegetal, né, que é o beta-caroteno, ela me proporciona 2 moléculas de retinol, e a partir dessas 2 moléculas de retinol, ela se transforma em 2 moléculas de vitamina A, tá? Já de origem animal, a gente vai ter o éster de retilina, e esse éster de retilina, ele se transforma em uma molécula de retinol. Então, alimentos de origem vegetal, eles me proporcionam uma maior quantidade, uma maior oferta de vitamina A do que alimentos de origem animal. Diferente dos aminoácidos, como a gente discutiu, sendo que os alimentos de origem vegetal, eles têm uma menor oferta de aminoácidos essenciais. No caso dos alimentos de origem animal, em relação a aminoácidos essenciais, eles têm uma maior quantidade. Então, tudo, né, como eu falei, como a gente vem falando na disciplina, ele tem que ser equilibrado. Então, chegou lá no enterócito, né, o beta-caroteno ou éster de retinol, eles foram processados lá, né, transportados a partir desses quilomicrons, vão ser absorvidos lá no enterócito, né, absorvidos no enterócito, então, né, são transportados lá através dessas lipoproteínas. O beta-caroteno, como eu falei, ele vai ser convertido em retinol lá no enterócito, então transportado. No citoplasma, o retinol é reesterificado, né, principalmente com os ácidos palmídico e esteárico, e se transforma em um componente de cadeia longa e vai ser então transportado como retinol. Esses dois, tanto o retinol quanto o éster, eles vão ser incorporados aos quilomicrons, como eu falei, e vão ser levados a partir dessas lipoproteínas e vão, né, para o fígado e depois para os demais órgãos que são importantes, né, para que se tenha essa vitamina A, ajudando, né, no metabolismo, na formação de alguns componentes. Então, essa vitamina A, ela vai, então, ser metabolizada, vai ser processada e vai ser utilizada. E diferentes estudos demonstram a importância dessa vitamina A, né? No momento que a gente tem deficiência ou no momento que a gente aumenta a suplementação, a gente vê
essa oferta e essa mudança no organismo. E aí, a partir desses estudos, a gente consegue ver essas funções metabólicas das diferentes vitaminas, como acontece também com a vitamina A. A vitamina A, né, o retinol e o ácido retinóico, eles têm funções distintas, né, e eles podem estar envolvidos no metabolismo, na formação normal dos ossos, então são extremamente importantes, né, também ali. O retinol e o ácido retinóico, né, precursores, são essenciais, né, para a função de órgãos, de gônadas, né, órgãos sexuais, como na função de testículo, de útero, na formação de novos componentes. Também são importantes no controle na diferenciação celular. Alguns estudos veem, né, que a deficiência de vitamina A ela pode aumentar a predisposição para alguns tipos de cânceres. Manutenção também de tecidos epiteliais, eles ajudam na proteção do epitélio, também do campo visual, né? Os fotorreceptores que estão aqui nas nossas escleróticas, nos nossos olhos, né? Na nossa retina, até por isso que a gente também chama, né, a vitamina A de retinol, ela ajuda na proteção, né, do campo visual, né, dessa retina que está presente nos nossos olhos. E indivíduos que têm uma extrema deficiência de vitamina A, eles podem desenvolver o que a gente chama de cegueira noturna, né? Que no momento que tem menos luz, né? Então, noturno, esses indivíduos ele tem uma redução do campo visual, uma redução da visão, justamente porque não tem essa vitamina A para ajudar na proteção desses fotorreceptores, né? E que reduz a função no momento que tem uma redução de luz. Também tem alguns estudos que demonstram essa importância da vitamina A no sistema imunológico. Existem alguns artigos que ele demonstram, né, que a suplementação por vitamina A ela ajuda na produção de um anticorpo de mucosa, como, por exemplo, as IgAs, tá? Então, essa IgA, né, que é uma imunoglobulina, a imunoglobulina A, ela é extremamente importante porque ela vai estar lá na região intestinal, sendo produzidas, ajudando na proteção da mucosa intestinal. E também mães, né, que estão amamentando, no momento que ela amamenta, ela vai estar doando essa imunoglobulina A para o bebê. E aí, mães que têm uma maior oferta de vitamina A, é demonstrado que ela tem, né, maior quantidade dessa imunoglobulina. Então, a gente vê também essa função da vitamina A envolvida no nosso sistema imunológico. Ajuda também na proteção das mucosas da região intestinal. Alguns estudos mostram também por ela ser, né, um agente neutralizante e antioxidante, que é aquilo que a gente já discutiu, né, falando sobre os radicais livres que podem estar ali se ligando, né? Os radicais livres nada mais são que moléculas que precisam se estabilizar, né? E lembra que a gente vem falando dessa estabilização, ela precisa fazer uma nova ligação, porque ela vai estar livre, né? Por exemplo, o oxigênio, né? Ele está O2, né? E aí ele perde uma outra molécula de oxigênio, então fica um oxigênio só. Então ele é um radical livre, ele está livre, ele precisa fazer essa nova ligação para extinguir esse número de ligações, lembrando que o oxigênio ele faz duas ligações, tá? E ele tem uma molécula única, ele só é o oxigênio, ele não é mais duas moléculas de oxigênio, então ele vai acabar se ligando a estruturas, né, por exemplo, a proteínas, a lipídios, e aí, no momento que ele se liga a proteínas, a lipídios, ele vai então, né, fazer a modificação daquela molécula, né, como eu falei, e então modificar estruturalmente aquela determinada molécula. Alimentos que têm quantidade de vitamina A ou então produtos cosméticos que podem ser adicionados à vitamina A, ele justamente, né, tem essa função de antioxidante. Quem vai ser oxidado não é mais a proteína, não é mais o lipídio, vai ser a molécula de vitamina A. Ok, gente? Tranquilo até aqui?
Então, vamos. A vitamina D também é uma lipoproteína, ou desculpa, uma vitamina lipossolúvel. Ela tem um número significativo, né? A gente vai ter uma grande quantidade. Ela pode ser também, né, um pró-hormônio, né, que ela vai ter uma constituição semelhante aos hormônios esteroidais. Justamente por isso que a gente tem esses colesteróis que tem na nossa pele. No momento que a gente recebe radiação UV, esse colesterol é modificado e se transforma na molécula de vitamina D, né, ou ergosterol ou calciferol. Então, aqui o calciferol, né, que é a vitamina D, bem semelhante à molécula de colesterol, a gente pode ter, né, uma biossíntese no momento que a gente tem a radiação, né, sendo ligada à nossa pele. Então, a gente chama de biossíntese, que essa síntese ela vai acontecer lá no nosso organismo, ou essa oferta vir de origem alimentar. E a gente tem uma grande fonte de vitamina D, alimentos de origem animal, como, por exemplo, óleo de fígado, né? Como eu falei também, o fígado é um órgão onde vai ter fazendo acúmulo as vitaminas lipossolúveis. Então, o fígado de origem animal, ela vai ter uma grande quantidade dessas vitaminas lipossolúveis. Como, por exemplo, também a vitamina D. A gema do ovo também tem uma grande quantidade. E a gente tem como funções importantes dessa vitamina D, né? A função biológica vai ser a manutenção dessas concentrações de cálcio, de fósforo, né? No soro, né, do indivíduo lá e também no sangue, né, circulante. E justamente a gente vai ter essa correlação, né, de deposição de cálcio e fósforo nos ossos em indivíduos em formação, tá? Então, e também na senescência, né? Indivíduos idosos também é importante esse nível de vitamina D para manter os ossos, né, com a quantidade ideal de cálcio e de fósforo. Indivíduos em formação que está crescendo, os ossos estão se formando, estão se moldando, né? Eles precisam manter os níveis ideais de vitamina D justamente para fazer a saúde lá dos ossos, para que os ossos estejam em formação ideal, tá? No momento que ele tem, né, esse déficit de vitamina D na infância, ele pode desenvolver doenças como a gente chama de raquitismo, né? A perna, né, em forma de alicate, justamente porque não teve uma boa modulação, um bom molde ideal, porque não teve a quantidade ideal de cálcio e fósforo, né, para poder fazer a formação desses ossos. Indivíduos com deficiência de vitamina D na senescência, né, quando idosos, eles podem ter essa facilitação, né, de quebrar os ossos, de formação de osteoporose. Essa absorção e a biodisponibilidade da vitamina D, né, é uma vitamina lipossolúvel, vai ser incorporada nesses quilomicrons absorvidos lá para o sistema linfático, e então, né, metabolizada. Essa mesma sequência que acontece na vitamina A é semelhante, né? Elas são incorporadas lá no enterócito, não as moléculas, né? Mas o passo a passo que acontece é bem semelhante para as outras vitaminas lipossolúveis, tá? Eles vão ser absorvidos lá pelos enterócitos, metabolizados e transportados para os diversos órgãos e para o fígado, e metabolizado lá no fígado através dos quilomicrons, que é uma lipoproteína que leva os lipídios vindo de alimentação. Então, a carência da vitamina D, né, pode perturbar esse mecanismo, né, e o metabolismo do cálcio no organismo, e gerando uma doença que a gente chama de raquitismo, como eu falei com vocês, né? Atualmente, a insuficiência e a deficiência de vitamina D, ele também pode estar envolvidos, né, com algumas doenças metabólicas, como, por exemplo, o aumento da possibilidade do indivíduo desenvolver diabetes mellitus tipo 2, obesidade, hipertensão arterial. Existem também alguns estudos, né, que mostram que algumas doenças
autoimunes, como, por exemplo, a esclerose múltipla, indivíduos que têm menor concentração e déficit de vitamina D, eles têm maior possibilidade de desenvolver também a esclerose, e no momento que o indivíduo já tem esclerose, a suplementação com vitamina D aumenta, né, a proteção dos neurônios desse indivíduo. Caso vocês não saibam, né, a esclerose múltipla é uma doença autoimunológica, onde as nossas células, né, e componentes do sistema imunológico começam a destruir a bainha de mielina, que é o que reveste, né, o axônio, né, do nosso neurônio. Então, no momento que faz essa destruição, e lembrando que a baía de mielina é formada por lipídios, né, a gente pode, utilizando de forma ideal, alguns grupos de pesquisa eles já demonstram que o aumento, né, do uso dessa vitamina D, ela protege esses indivíduos que têm também a esclerose múltipla, certo? A gente também tem a vitamina E, né, que vai estar dentro do grupo dos tocoferóis e tocotrienóis, né? Esses tocoferóis, né, ou alfa-tocoferol, né, são as isoformas da vitamina E. A vitamina E ela vai ser um grupo, né, uma mistura de vitaminas, uma mistura, né, de componentes para poder formar essa vitamina E. A gente vai ter, né, 8 substâncias relacionadas a esse agrupamento da vitamina E, onde a gente vai ter essas isoformas, a gente vai ter dentro dessas isoformas, né, os tocoferóis, a gente vai ter o alfa, o beta, né, o gama e o delta tocoferol, e os tocotrienóis, que é o alfa, beta, gama e delta, né, tocotrienóis, e a forma biológica mais ativa vai ser, né, o alfa tocoferol. O mecanismo de absorção ele não é tão claro, mas a gente acredita que seja bem semelhante ao que acontece lá, né, nas outras vitaminas, como eu dei aqui o exemplo da vitamina A, chega lá no enterócito, lá na região intestinal, é absorvido, metabolizado e transportado através dos quilomicrons. Vai então se solubilizar, vai ser transportado, né, ali através dos enterócitos, e alguns estudos eles demonstram, né, que a redução da concentração de vitamina E aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, tá? Então, a vitamina E, principalmente o alfa-tocoferol, ele é extremamente importante para a proteção do nosso sistema cardiovascular. Também existem estudos que demonstram, né, a sua atividade antioxidante, então proteção de lipídios, de membrana, proteção de proteínas e do DNA, né? É importante, né, essa atividade da vitamina E. E também, né, alguns estudos demonstram, né, que aumenta a quantidade e melhora a função de alguns componentes do sistema imunológico. Inclusive, né, faz parte da minha tese de doutorado, né, avaliação do alfa-tocoferol, que é uma isoforma da vitamina E, né? Eu já tenho visto nos meus resultados, né? No meu caso, eu imunizo os meus animais, eu aumento a suplementação de vitamina E, junto com o antígeno do Trypanosoma cruzi, que é o parasito que causa a doença de Chagas, né? Eu quebro esse T. cruzi, utilizo componentes dele, junto com a vitamina E, imunizo os animais e depois infecto esses animais. E aí eu consigo, né, observar que reduz, né, a quantidade de parasitos circulantes, que diminui, né, a inflamação e destruição do coração e do músculo esquelético desses animais, e também aumenta, né, a atividade do sistema imunológico, ajudando na proteção desses animais, né, e o prolongamento da vida e na proteção deles, né, no momento que a gente faz essa suplementação. Então, realmente essas vitaminas, elas são extremamente importantes, né, a gente vê atividades dela não somente, né, em ação antioxidante, mas também ajuda e reforço do nosso sistema imunológico.
É por isso que, não sei se vocês observaram, agora com essa pandemia, muita gente falou para suplementar, para usar um monte de vitamina. Não é assim que a gente faz, tá? Não se suplementa a vitamina de qualquer forma. A gente tem que ver, avaliar se o indivíduo ele está podendo suplementar. A gente tem a dose ideal diária que pode ser utilizada e não vai ser um remédio onde eu vou poder tomar a vitamina e ir para a rua e fazer qualquer coisa, porque eu vou estar protegido do Covid ou qualquer outra coisa vai acontecer. É que a gente vai ter um reforço do nosso sistema imunológico, onde a gente pode, né, sobreviver melhor e ter menos consequências de diferentes doenças, porque a gente vê o aumento de células do sistema imunológico que vão ajudar na proteção, né, e no combate daquele determinado micro-organismo no momento que a gente faz a utilização de determinadas vitaminas, né, e já é demonstrado isso, a gente tem diversos artigos, né, e eu posso falar até do meu próprio trabalho, que algumas vitaminas, elas aumentam essa atividade, como a vitamina E, que é o que eu trabalho, ou então artigos que demonstram a atividade da vitamina A, e regulação do sistema imunológico, aumento de anticorpos que podem ajudar na proteção. A vitamina D, também importante em indivíduos que desenvolveram uma doença autoimune, que é uma doença onde vai ter desregulação do nosso sistema imunológico, então aumenta também a proteção desses indivíduos, né, que têm doenças autoimunes, a vitamina D. Então, são extremamente importantes. O uso ele tem que ser controlado, né, a dose diária, ela tem que ser a dose certinha, prescrita, não é só chegar na farmácia, porque estão disponíveis para comprar e sair suplementando, porque o excesso de vitaminas também não é benéfico. Lembrando que elas são lipossolúveis, elas se acumulam mais fácil no fígado, e aí eu posso ter alguns distúrbios com hipervitaminose. Mas se eu usar a dose ideal diária, ajuda sim na proteção, né, para diferentes doenças ou melhora do meu sistema imunológico. Isso pode sim acontecer, certo? A deficiência da vitamina E ela pode acontecer por defeitos genéticos, indivíduos que têm má absorção, síndrome de má absorção lá nos enterócitos, isso pode acontecer. E a gente vê também, né, facilitação de ter neuropatia quando o indivíduo tem essa deficiência exacerbada da vitamina E. Também está envolvida nos reflexos justamente a sua conexão com o sistema nervoso, tá? Fraqueza, redução de campo visual, semelhante lá como na vitamina A. Baixas reservas, né, de indivíduos recém-nascidos, pode acontecer, indivíduos prematuros, né? E aí tem que aumentar a suplementação nessas crianças. Dúvidas, gente? Perguntas? Algo que queiram tirar dúvida falando desse tipo de vitaminas? Não? Não. Então, vamos lá. A vitamina K também, né, uma vitamina lipossolúvel. A gente vai ter algumas isoformas dessa vitamina A, K1, K2, K3, e as fontes, né, de produção vão ser diferentes, tá? Vitamina K a gente vai ter como fonte, né, vegetais folhosos, verdes, são fontes importantes de vitamina K. Carne vermelha, né, ela também são fontes importantes de vitamina K. Ela foi descrita em 1929 por um pesquisador, Henrique Dan, né? E que ele mostrou essa atividade anti-hemorrágica da vitamina K. E a gente vai entender qual é essa conexão, né, de hemorragias e vitamina K mais lá para frente, tá? Como eu falei, ela vai ter, né, formas diferentes, a K1, K2, K3, e a sua fonte vai ser diferente. Né? Quando a gente fala da K1, a gente tem a filoquinona, que são a partir das plantas vegetais verdes escuros. A K2, né, normalmente ela vai ser produzida lá na biossíntese por bactérias que estão lá no nosso trato gastrointestinal, bactérias da microbiota intestinal, elas têm essa probabilidade de aumentar, né, essa quantidade de vitamina K, só que a K2, e sendo produzidas, né, de forma sintética, que é o que a gente pode comprar lá na farmácia, que é a K3.
né, que também vai ter a função semelhante dessa vitamina K. Então, a K1, né, a fitonadiona, a K2, né, é a menaquinona, e a K3, né, a aminadiona. Todas vão ter esse grupamento aqui, esse grupo aromático, né, nas suas formulações, e que vai poder desempenhar as funções desse tipo de vitamina. A vitamina K, ela vai ter absorção como as outras, né, vitaminas, a partir lá na região intestinal, vai ser emulsificada a partir da bile, do suco pancreático, absorvida pelos enterócitos, distribuída a partir das lipoproteínas, né, como os quilomicrons, o LDL, o VLDL, a partir, né, daí. O fígado vai ser o principal órgão de reserva, então a gente pode também ter como fonte, né, o fígado animal e também ser absorvida. A síntese bacteriana, ela não vai suprir nossas necessidades diárias, então a gente tem que se alimentar com alimentos de fonte, que tenha fonte, que sejam fontes de vitamina K. Ele pode ser um cofator, né, dependente de algumas proteínas que são importantíssimas, né, no momento da nossa coagulação, tá? Vocês ainda não viram hematologia, né, e em morfoquato não se explora esse mecanismo de coagulação, né, mas já adiantando, a gente vai ter as plaquetas, que são importantes fatores para que haja coagulação e evite, né, que haja hemorragias, mas além das plaquetas, a gente precisa de uma proteína, né, que é a trombina e a protrombina. E um dos fatores que ajudam na quebra dessa protrombina, para que ela se transforme em trombina e faça conexões com as plaquetas, fazendo com que, né, o coágulo ele seja mais rígido e que o sangue ele não saia mais ali daquele vaso que foi lesionado, a gente precisa dessa trombina, e para que a gente tenha trombina, né, a gente precisa, né, quebrar o precursor da trombina, que é a protrombina. Então, podendo gerar o processo de coagulação, e a gente precisa desse cofator, que é a vitamina K. Então, essa correlação da vitamina K, né? E um fator que Henrique Dan descobriu, né? Que era um fator anti-hemorrágico, justamente essa conexão da vitamina K com a protrombina. Também é extremamente importante, né, com ajuda em hormônios que vão ajudar no metabolismo ósseo, que é a ostocalcinina. Essa vitamina K também ajuda na regulação desse hormônio e também ajuda, né, na deposição de cálcio nos nossos ossos. Então, aqui é mais ou menos o que eu estou falando, né? Quando a gente fala de coagulação, fez lesão lá no vaso, injúria no vaso, a gente vai ter ali as plaquetas se aderindo ali nos vasos, formando, né, essa fibrinha com colágeno ali, e eu vou precisar, né, de fibrina, e para que eu tenha essa fibrina, eu preciso, então, que eu tenha a trombina para formar essa fibrina, e eu formo ali um coágulo maior, formando um tampão a partir daí. Só as plaquetas, né, se fossem só as plaquetas ali se conectando ao colágeno que está presente nos vasos, esse tampão ele não seria rígido o suficiente para conter a força, né, do nosso sangue que estaria ali passando, e aí teria extravasamento. A gente precisa dessas fibrinas, dessas trombinas, dessa protrombina, para que haja a formação desse coágulo, né, ideal, e para que o sangue não extravase mais. Então, para que tudo isso aconteça, eu preciso também, né, do cofator, que é a vitamina K. Então, a gente vai ter essa distribuição, como eu falei, alimentos de fonte animal e vegetal. O uso de antibióticos de forma inadequada, eles vão interferir também na microbiota intestinal e podem interferir também nas nossas concentrações de vitamina K. Indivíduos, né, que têm deficiência, né, de vitamina K, eles podem desenvolver doenças hemorrágicas, tá? Justamente por causa da sua atividade importante no momento que a gente tem lesão e precisa conter
a hemorragia. Ok? Vamos lá, só falta mais 2 vitaminas e aí eu libero vocês. A gente vai ter as vitaminas hidrossolúveis, tá? Que são a vitamina B e a C, né? Que são as que faltam. Quando eu falo de vitamina B, né? Eu não vou ter somente uma vitamina, a gente vai ter um complexo de vitaminas hidrossolúveis que são produzidas em quantidades suficientes pelo nosso corpo, né? Que não são suficientes ali, seja lá no metabolismo de algumas bactérias, ali na região intestinal, e a gente precisa constitutivamente, né, sempre estar repondo a partir de alimentos de fonte animal e vegetal, né? Só que em vitamina B, a gente vai ter em maior quantidade de alimentos de origem animal, tá? A gente vai ter esses complexos, a gente tem a vitamina B1, B2, né? B5, B6, até a B12, e cada uma vai ter uma função desempenhada. O que a gente tem que ter em mente é que a gente tem um complexo importante, e aqui eu separei as principais, né, grupamentos da vitamina B que tem funções importantes no nosso organismo, tá? Alguns estudos demonstraram, né, que o ácido fólico, que está dentro desse composto de vitamina B, ele prejudica o crescimento de alguns animais, como os frangos, então normalmente há suplementação, né, dessa vitamina B nas rações de frango. E no homem, né, em nós, a deficiência de ácido fólico, ele pode gerar o que a gente chama de anemia carencial, que é anemia megaloblástica. Tá? Esse ácido fólico, assim como a vitamina B12, eles são extremamente importantes no momento da formação das nossas hemácias, né? Quando a hemácia está lá na medula, sendo formada lá na hematopoiese dessas células, no momento de formação da hematopoiese dessas células, eles vão ter, então, dificuldade de formação, e aí a hemácia ela fica, né, com o tamanho aumentado. Então, a deficiência desse ácido fólico, né, e da vitamina B12 gera hemácias grandes demais e desfuncionais, tá? Então, deficiência de ácido fólico e vitamina B12 pode gerar anemias megaloblásticas. A B6 também está vinculada também a essa necessidade a partir das nossas hemácias, dos nossos eritrócitos. A gente também vai ter a vitamina B1, né, sua deficiência, ela pode manifestar perturbações do sistema nervoso, né, morte, né, falha cardíaca, né, esse excesso, a deficiência, então a deficiência ela tem que ser extrema, como também indivíduos que vão fazer cirurgias, né, muitas vezes com dentista, né, extração de alguns dentes, e que pode, né, fazer lesão em nervos, normalmente ele faz suplementação de vitaminas do complexo B para a proteção, né, do nosso sistema nervoso. Esses componentes, essas vitaminas B, elas também estão extremamente associadas à nossa proteção do sistema nervoso. A B2, né, ela pode estar associada também a perturbações, a lesões do sistema digestivo, pode aumentar a inflamação, né, na região da mucosa oral, na língua, na boca, estando ali associados. Tá? E por fim, a gente tem, né, a nossa vitamina C, né, que é o nosso ácido ascórbico. Já venho falando, né, esse ácido ascórbico ele vai ser facilmente solubilizado em solução aquosa, justamente porque ele é uma vitamina hidrossolúvel e suas formas ativas, né, vão ajudar na proteção e na síntese também do colágeno, né, e protegendo de algumas doenças. Tá? O ácido ascórbico, que é a formulação da vitamina C, ele pode estar presente em alimentos de origem animal e vegetal, e eles vão ter diferentes funções importantes, como, por exemplo, né,
participa das reduções, da oxirredução e melhora a absorção do ferro, né, iônico, que é aquele ferro 3M, né, aquele ferro 3+. Então, quando eu, né, vou aumentar a absorção, né, desse ferro, eu preciso ajudar na suplementação com a vitamina C. Né? A vitamina C ela aumenta a absorção de ferro pelo nosso intestino. Também por ser antioxidante, vai proteger os lipídios de membrana, o lipídio LDL contra a oxidação. Ele também, essa vitamina C, é um importante cofator na síntese de colágeno, de prolina, né, de elastina, de proteoglicanos, que são importantes, né, na formação de lipídios, né? Também o colágeno é extremamente importante, né, na nossa pele. Muitos cosméticos, né, que ajudam melhor na síntese de colágeno, precursores de colágeno, eles vão ter vitamina C lá na sua formulação, justamente para aumentar essa síntese de colágeno, e também vai ter vitamina C na sua composição para ajudar na proteção também e estabilidade daquele cosmético e também na proteção da nossa pele contra radicais livres, tá? Nessa proteção das células, ele vai proteger DNA, proteger proteínas, vai proteger os fluidos, né, que estão, né, expostos à luz. Pode estar também como cofator, né, da formação de alguns neurotransmissores, como a norepinefrina, dopamina, né? Diminui a síntese de nitrosaminas que estão ali no suco gástrico, ajudando também na proteção. E a sua redução, né, pode também ajudar na probabilidade de formação, né, de anemias carenciais, né, no caso, anemia ferropriva, e doenças mais graves, né, doenças a partir da redução da síntese de colágeno, como, por exemplo, que é o escoburto, tá? Essa anemia hipocrômica é justamente a anemia que eu falei, anemia por carência de ferro, justamente por causa da conexão da vitamina C e maior absorção de ferro. Então, escorbuto, a gente vê essa lesão em gengiva, justamente porque reduz a deposição de colágeno. A gente vê redução da síntese, né, da proteção de gengiva. O indivíduo ele tem redução ali justamente por causa, né, da redução de colágeno. E isso acontece em indivíduos que têm deficiência de vitamina C, uma deficiência severa. Fontes, como eu falei, a gente vai ter, né, fonte de origem animal, mas principalmente a gente tem fonte de origem vegetal. Frutas, sucos, né, frutas ácidas que contêm esse ácido ascórbico, kiwi, laranja, limão, a manga, né, melão. Vegetais como brócolis, couve de Bruxelas, repolho, couve-flor, pimentão, tomate, todos eles são fontes de vitamina C, né, fontes de ácido ascórbico se transformando em vitamina C. Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Não, Pro. Tudo tranquilo? Ah, tá, então sim. Então, semana que vem, como a gente vai ter um tempinho, eu vou fazer uma discussãozinha sobre as aulas práticas, tá? E também a gente pode ter um momento, né, para fazer um apanhado geral do que a gente viu da disciplina. E na semana do dia 15, no nosso caso, no dia 17, a gente vai ter a prova oficial. Então, venham estudadinho, vocês já fizeram as pré e pós-aulas, né? Tem até o dia 5 para quem não entregou, né? Entregar até o dia 5. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail, tá? E a gente pode, na semana que vem, fazer essa revisão, né, com vocês e também falar um pouquinho da parte prática que a gente não conseguiu ter ainda na disciplina, certo? Certo. Certo. Certo, Pro. Ok, então,